O vídeo de hoje está muito especial porque eu vou fazer uma análise prática de uma carteira de investimentos de um dos inscritos aqui do canal. Eu vou abrir toda a carteira dele, vou fazer aqui as minhas considerações e eu garanto que você vai aprender muito nesse vídeo. Eu ouso dizer que esse vai ser um dos melhores vídeos que eu já fiz aqui para esse canal. Vamos lá? Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. Estou animadíssima para o vídeo de hoje porque eu vou fazer uma coisa que eu faço todos os dias. Eu vou analisar uma carteira de investimentos aqui na prática para vocês. Há um tempo atrás eu deixei um formulário lá na aba comunidade aqui do canal e as pessoas que quiseram, me mandar ali as suas carteiras tiveram que responder algumas perguntinhas e dentre essas pessoas que enviaram eu selecionei uma carteira para trazer aqui para esse primeiro vídeo que se fizer sucesso, quem sabe não vira uma série aqui do canal, né? Então vamos lá, pode ser que o vídeo fique um pouquinho longo, porque realmente essa carteira deu muita história para contar, mas fica até o final porque eu garanto que vai valer a pena. Eu vou fazer muitos comentários interessantes aqui nesse vídeo, por conta dos investimentos, de como os investimentos estão estruturados aqui nessa carteira. Começando, eu vou primeiro apresentar quem é a pessoa por trás da carteira. O nome dele é Vinícius, ele tem 23 anos e ele trabalha como analista de sistemas no regime CLT. Então, ele trabalha lá numa empresa privada, tem o salário dele certinho todos os meses. Ele ganha de valor líquido R$ 4.500 e ele consegue colocar todos os meses do salário dele aproximadamente R$ 1.000 nos investimentos. Então só daí a gente já tem que dar, parabéns para o nosso amigo Vinícius, que está sendo super disciplinado e ele me parece realmente ser um rapaz ali que colocou isso como objetivo na vida. Uma coisa importante ali do contexto do Vinícius é que ele é o responsável por todas as despesas da casa. Ele não mora sozinho, mas ele hoje é a renda principal ali, basicamente a única renda da casa. Esse é um ponto importante aqui para a nossa carteira. E além dos R$ 1.000 que ele coloca ali todos os meses, ele também recebe outros dinheiros ao longo do ano por ser CLT, Então ele recebe ali participação nos lucros, recebe 13º, férias, etc. E eu somei isso tudo, os aportes mais esses valores extras que entram aí ao longo do ano. E o Vinícius me mandou uma planilhazinha, ele é super organizado. E eu fiz as contas ali e eu vi que ele conseguiria chegar a um total anual em torno de R$ 27.000. Coloquei um pouquinho a menos do que ele me mandou, porque a gente sempre gasta uma coisinha ou outra e tudo mais. Eu simulei aqui na carteira em torno de R$ 27.000 por ano de aportes. E hoje o Vinícius, ele já tem um dinheiro investido, O patrimônio dele investido hoje está em torno de R$ 14.700. Ele teve que meio que recomeçar a carteira dele, eu vou falar disso um pouco mais na frente, mas mesmo com esses R$ 14.700, que é um valor assim, para quem tá começando mesmo, essa carteira tem muita coisa pra gente analisar. Então, antes da gente iniciar, obrigada Vinícius, valeu mesmo por ter me enviado todas as informações e mais uma vez, parabéns por você, apesar de ser tão novo, já ser tão responsável. Bom, lá no formulário eu pedi para as pessoas, me enviarem quais são os objetivos dela pro dinheiro que elas estão investindo. E esse foi um dos pontos que me fez escolher a carteira do Vinícius. Ele foi muito claro no que ele quer. O primeiro objetivo dele é comprar um imóvel daqui a 5 anos, então a gente está falando aí de 2028, e o imóvel, ele quer um imóvel em torno de R$ 310.000. Ele me disse que ele não pretende esperar chegar nos R$ 310.000 para comprar esse imóvel, ele vai juntar o máximo de dinheiro possível para esse objetivo, e se tiver que financiar uma parte, tudo bem, não tem problema, mas ele quer dar a maior entrada possível. E além desse objetivo da casa, daqui a 5 anos, ele tem também a vontade aí de alcançar a liberdade financeira aos 45 anos de idade, hoje ele tem 23, com uma renda aí aproximadamente de R$ 15.000 vindo dos seus investimentos. Então esses foram os dois objetivos do Vinícius e vamos ver como é que a carteira dele está montada e se ela está de acordo com esses objetivos. Essa é a primeira coisa que eu analiso, se a carteira está linkada, está fazendo ali realmente o papel dela de cumprir os objetivos da pessoa. E aí o Vinícius, como eu disse, ele é uma pessoa organizadíssima e ele me mandou uma planilha, mas assim, uma planilha que tem muita informação, então eu quase que não precisei perguntar nada para ele, tive que ligar ali para tirar algumas dúvidas, mas vamos lá. A primeira coisa que eu bati o olho na carteira dele, ele tem uma coisa que é o que a gente chama de alocação estrutural. Então ele já definiu percentuais para cada classe de ativos dentro da carteira dele e ele vai manter esses percentuais fixos ao longo do tempo. Então, na carteira do Vinícius, eu vou colocar aí na tela para vocês verem, ele hoje definiu que a carteira dele vai ser com essa estrutura aqui. 30% em renda fixa, 20% em fundos imobiliários, fiagros, enfim, de ativos que geram renda ali todos os meses, 30% em ações brasileiras, 15% em internacional e 5% em criptoativos. Eu gosto muito dessa estrutura, é uma estrutura ali que tem 30% em renda fixa e 70% em renda variável, e eu fiz algumas simulações aqui, e essa carteira, ela tem uma volatilidade, que é o nível de saculejo da carteira, o quanto o dinheiro oscila para cima e para baixo, em torno de 8%, que é uma volatilidade ali
alta, tá mais para alta do que para média. E uma coisa interessante é que, apesar de alguns ativos da carteira dele terem uma volatilidade muito alta, como as criptomoedas, por exemplo, que chegam ali a 60% de volatilidade, os ativos da carteira dele, a estrutura da carteira dele, ela é muito descorrelacionada. Então, o que significa? Que os ativos eles se comportam de maneiras diferentes frente a um mesmo evento. Então, nem todo mundo sobe junto, nem todo mundo desce junto. E isso é legal porque diminui a volatilidade total da carteira e a dele está em torno de 8%, que, conversando com ele, entendendo o perfil dele, me parece que está adequada. Então, em relação a isso aqui, nota 10, Vinícius, você tá de parabéns. Gostei muito de você já partir dessa estratégia de ter uma alocação estrutural. Então eu comentei agora que essa carteira me parece estar alinhada com o perfil do Vinícius. Eu perguntei para ele quando que ele começou a investir, ele me disse que começou a investir ali em abril de 2022 e na época ele tinha uma grande quantidade do dinheiro dele investido em criptoativos. Aí eu perguntei para ele como que ele se comportou quando viu ali as cripto despencando, né? Chegaram a cair 60%. Ele me falou que ficou tranquilo, assim, não ficou sem dormir, nada disso. Então, por esses motivos, me parece que sim, ele tem um perfil aqui para essa carteira. Entretanto, ele me disse também que ele tinha alguns fundos imobiliários ali que por um ano, ou um pouquinho menos de um ano, enfim, os fundos não saíram do lugar. Ou eles ficaram negativos ou eles não renderam muito. E aí ele foi lá e vendeu. Isso até nem me parece muito ser uma questão de perfil, de ele ter ficado desesperado porque o fundo não saiu do lugar. Me parece mais uma questão de impaciência. Isso é uma coisa que ele vai ter que trabalhar se ele realmente quiser ter essa carteira tão concentrada aqui em renda variável, né? Hoje ele tem 70% do dinheiro dele em renda variável, e em renda variável isso pode acontecer. Pode acontecer dos seus ativos, dos seus investimentos ficarem ali andando de lado por muito tempo. Então, quem investe em renda variável tem que ter ciência disso, mas eu acho que com o tempo ele vai ganhando maturidade nesse sentido. Não me parece ser um problema de perfil, mas sim uma impaciência que com o tempo eu acredito que vai melhorar. Aí agora eu vou começar a analisar a carteira linkando com os objetivos dele. Então, primeiro, para o objetivo de viver de renda, eu achei essa carteira excelente. A alocação tá ótima, eu não mexeria em nada, ele pode manter assim tranquilamente. Agora, eu perguntei para ele se dentro dessa carteira também tá o dinheiro para compra da casa, e ele me disse que sim. E aí a gente tem um sério problema, porque olhando essa carteira como um todo, ela é uma carteira bem agressiva, e a gente tem que lembrar que o prazo do Vinícius para comprar a casa dele é para daqui a 5 anos. Então, como a gente está trabalhando com um horizonte de tempo muito pequeno para renda variável, 5 anos é um tempo muito pequeno, essa carteira ela não está adequada para esse objetivo. Então essa é a primeira observação que eu vou fazer aqui da carteira do Vinícius. Para viver de renda, ótimo. Agora, para compra da casa, não tá legal. Então a primeira sugestão, Vinícius, que eu tenho para você é você meio que criar uma nova carteira para a sua casa. Essa que você já tem aqui, você vai alimentando normalmente, mas você cria uma nova carteira. O Vinícius ele trabalha com 2 corretoras, você pode pegar uma corretora e nessa carteira para a sua casa, você investiria majoritariamente em renda fixa. Então, nessa carteira da casa, foca em títulos de renda fixa que vão ter vencimentos ali em 2028, que é o prazo que você quer para dar entrada aí no seu imóvel. E aí, como eu disse, eu fiz algumas simulações aqui dentro dos seus aportes hoje, considerando o aporte anual do Vinícius, né, que fica em torno de R$27 mil, o que eu sugeriria para ele se eu estivesse o assessorando? Eu sugeriria dele pegar 60% desse dinheiro e investir no objetivo da casa, basicamente só em títulos de renda fixa mesmo ali, CDBs ou tesouro, enfim, se ele preferir, né, mas o tesouro é um pouquinho mais complicado por conta dos prazos. Basicamente em CDB, pegar 60% desse valor, procurar títulos ali pagando acima de inflação mais 4. E eu fiz uma simulação, fazendo isso, ele vai conseguir chegar lá em 2028 com algo em torno de R$98 mil, considerando a inflação, tá? Ou R$85 mil em dias de hoje. Aí ele vai ter o FGTS também, juntando com esse valor, ele vai conseguir aí, talvez um pouco mais de 30% do valor que ele precisa para dar entrada nessa casa. E aqui também eu não estou considerando o fato de que o salário dele com certeza vai aumentar ao longo desse período, né? Ele trabalha numa área aí que é super aquecida, a busca por profissionais dessa área é muito grande, então provavelmente ele vai ter um bom aumento de salário nesse período, ele vai conseguir aumentar esses aportes também. Aqui eu fiz a projeção com o cenário de hoje, então ele já conseguiria ir tranquilamente uns 30% do valor da casa que ele quer comprar. E para o objetivo dele de viver de renda, eu também fiz algumas projeções, mas aí assim,
assim, fica meio difícil de colocar o quanto ele investe hoje, né? Saber o quanto ele vai investir no futuro. A gente não tem bola de cristal, não tem como saber. Então eu fiz meio que uma projeção reversa. Eu vi o quanto ele precisaria poupar para chegar no objetivo dele de 15 mil reais mensais quando ele tiver 45 anos. Então, para esse objetivo de viver de renda, ele tem um prazo de 22 anos, e aí aquela carteira lá do início tá show de bola, porque a gente tem um prazo muito mais longo. Eu fiz uma simulação aqui para alcançar a renda de 15 mil reais. Ele precisaria acumular algo entre 3 e 4 milhões de reais de patrimônio. E para isso, para ele fazer isso em 22 anos, ele precisaria fazer um aporte mensal ali entre 7 e 8 mil reais, que hoje, dentro da realidade do Vinícius, não faz o menor sentido, porque a gente tem que lembrar que o salário dele é de 4.500. Mas, o que eu sugiro para ele? Para ele estender talvez o prazo dessa liberdade financeira em mais uns 10 anos. Porque aí, em mais 10 anos, ele vai estar com 55 anos, ainda vai estar numa boa idade ali para alcançar a liberdade financeira, e com um aporte médio entre 4 e 5 mil por mês, ele já conseguiria alcançar essa meta. E como eu disse, o Vinícius trabalha numa área que é muito aquecida, que os salários são bons, então assim, não vejo nenhuma grande dificuldade dele conseguir isso daqui, tá? Eu tenho vários clientes que aportam isso aqui por mês e até bem mais do que isso, então acho que se ele continuar sendo disciplinado, se ele continuar com foco nesse objetivo, um aporte médio ali entre 4 e 5 mil por mês, acho bem ok, em torno ali de 60 mil por ano, tá? Eu acho que ele consegue sim, e eu fiz essas simulações considerando uma rentabilidade entre inflação mais 5 e inflação mais 6% ao ano, que se ele selecionar bons ativos aqui, essa carteira dele vai entregar isso com uma certa tranquilidade. E agora que eu já dei aí um overview, né, do olhando o todo da carteira, né, e algumas considerações, a gente vai partir para os ativos da carteira de fato. Mas antes da gente partir, eu vou pedir para que você se inscreva aqui nesse canal, e eu também vou deixar aqui um link para que você possa me enviar a sua carteira de investimentos, e quem sabe a sua carteira não é a próxima que vai aparecer aqui em um vídeo. Eu vou deixar o formulário aberto por aproximadamente 10 dias após esse vídeo aqui ser postado, então se você clicar lá e o formulário estiver fechado, é porque realmente eu já encerrei, tá? E eu queria muito alguém que me enviasse uma carteira que tivesse bastante fundos de investimento, porque aqui nessa carteira aqui do Vinícius não tem nenhum, mas eu gostaria de fazer uma análise de carteira que tivesse alguns fundos de investimento. Então se você quiser que a sua carteira seja analisada aqui num vídeo parecido com esse, clica aqui embaixo, vai lá no link de análise de carteira de investimentos e manda suas informações. Se a sua carteira for selecionada, eu vou entrar em contato com você pra gente bater um papinho antes de eu montar o vídeo, beleza? Então agora vamos partir para os ativos em si dessa carteira, o que o Vinícius tem dentro dessa carteira, né, nos 14 mil reais dele lá, quase 15 mil investidos. E percebam que até aqui eu não toquei no assunto rentabilidade, eu não toquei no assunto em qual ação ele está investindo, em qual fundo imobiliário ele está investindo, e eu já fiz um monte de considerações importantes. E na verdade, gente, o que mais importa, 90% do resultado de uma carteira de investimentos está nessa primeira parte, de você linkar a sua carteira com os seus objetivos, você ter uma boa alocação ali em várias classes de ativos, você não concentrar tudo numa classe só. Tem vários estudos que mostram que os ativos que você escolhe, os investimentos que você escolhe, na maioria das vezes eles são responsáveis ali por 5% do seu resultado. Uma boa carteira, pra gente ver uma carteira com qualidade, uma carteira consistente ao longo do tempo, 90 ou 95% disso depende realmente de como ela é montada no todo e não de um ativo ou outro especificamente. Então vamos lá, agora eu vou abrir a carteira dele, vamos começar aqui pela parte de renda fixa, vou colocar aí na tela para vocês darem uma olhada. O Vinícius, ele tem alguns títulos IPCA 2026, né, do Tesouro IPCA, 2026, 2029, tem uma LCA que é 97% de CDI, tem um CDB pré a 13,85 vencendo em 2027, tem um CDB a 110% vencendo em 2023. Em relação às taxas aqui, nada que eu tenha a falar, tá? Ele pegou taxas boas, uma LCA 97% tá ótimo. Pré-fixado a 13,85, acho que tá ok, eu gosto de pegar ali um pouco mais acima de 14, mas beleza, não vejo problemas também, acho que ele vai se dar bem nisso daqui. E uma coisa que eu achei importante é que ele não tem prazos super longos, né? O prazo mais longo dele aqui é 2029 e como a gente viu, ele ainda tá com o patrimônio muito baixinho. Então quando eu tô assessorando ali os meus clientes, né, eu gosto de pegar títulos muito longos, tipo 2035, 2045, quando a pessoa já tem uma reserva muito boa, tá? Eu diria aqui que pro Vinícius, até ele alcançar uns 100, 150 mil de patrimônio, para ele se manter aí pegando títulos de prazos até 5, 6 anos no máximo, não se estender muito lá para 20, 30 anos para frente, tá bem? E uma outra coisa que eu sugeriria ao Vinícius é fazer uma escadinha de CDB. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como é que é essa estratégia, mas eu sugeriria ele de alocar um pouquinho para cada ano que a gente tem pela frente. Então um pouquinho para 2024, um pouquinho para 2025, um pouquinho para 26, 27, 28, 29, para ele ter sempre dinheiro
dinheiro todos os anos ali liberando para caso ele precise, né, por algum motivo, como ele ainda tem um patrimônio relativamente pequeno. Isso é interessante da gente fazer, e até para quem tem patrimônios grandes também eu costumo fazer isso, porque pelo menos a pessoa ela sabe que todo ano ela vai ter um dinheiro liberando ali caso algum projeto novo surja e coisas do tipo. E em relação aos tipos de remuneração, né, da renda fixa, ele tem muito ali IPCA, tem um pouquinho de pré, um pouquinho de pós. Ele definiu que ele quer ter mais ou menos 30% em cada um deles. Eu não fixo muito esses percentuais, mas é porque eu já tenho essa sensibilidade de entender um pouco mais o ciclo, né, da renda fixa ali. Então, para mim, fica um pouco mais fácil saber qual a melhor época de pegar pré, qual a melhor época de pegar pós, qual a melhor época de pegar IPCA. Mas para quem não tem essa sensibilidade, que é o caso do Vinícius, né, ele tá começando, fazer esses percentuais aí de renda fixa eu acho que é uma boa. Então, assim, a carteira de renda fixa dele não tem o que falar, tá muito legal para o objetivo de viver de renda, né, para o objetivo da casa. Até poderia ser usado, mas aí ele ia tirar esse dinheiro, ia desbalancear a carteira toda, ia ficar com o dinheiro todo em renda variável. Então, por isso que eu sugeri lá atrás dele começar uma carteira do zero só para casa dele e essa aqui deixar para o objetivo de viver de renda mesmo. E aí, eu não sei se vocês perceberam, quando eu abri essa parte aqui de renda fixa, eu não vi nenhum título que tenha liquidez diária, eu não vi nenhum Tesouro Selic, eu não vi nenhum CDB com liquidez diária, eu não vi nenhum fundo de resgate rápido. E aí eu fui ligar pro Vinícius e perguntei, mas vem cá, cadê sua reserva de emergência? Ele não tem. Ele não tem reserva de emergência. Ele me falou que a reserva de emergência dele é o cartão de crédito. E aí eu avisei pra ele que ia ter puxão de orelha, sim. Então, Vinícius, pelo amor de Deus, você precisa ter uma reserva de emergência. O seu dinheiro tá meio que todo travado. Tudo bem que os ativos de renda variável têm liquidez, mas a gente sabe que é uma liquidez com possíveis perdas, né? Não necessariamente você vai vender com lucro. Então, assim, você precisa ter uma reserva de emergência, até porque ele passou por uma situação recente em que ele teve que liquidar boa parte da carteira dele e teve que liquidar no prejuízo. Porque o dinheiro dele estava todo em criptoativos, ele teve que sair ali com prejuízo em torno de 40%. Então, justamente para isso não acontecer de novo, pelo amor de Deus, vamos criar uma reserva de emergência aí. O que eu vou te sugerir é de pegar os 40%, lembra, dos seus aportes, que você vai jogar para essa carteira para viver de renda. Nesse ano, você pegar todos esses 40% e colocar numa reserva de emergência para você alcançar em torno aí de 10 mil reais, pelo menos, de liquidez diária. O ideal para você seria algo em torno de 18 mil, mas se você já conseguir 10 esse ano, e depois for completando para chegar nos 18 ali um pouco mais lentamente, não teria problema. Mas é uma sugestão que eu faria para você. Deixa essa carteira de viver de renda um pouquinho de lado e pega esses 40% que não vão para casa, lá para o objetivo da casa, foca na sua reserva de emergência, beleza? E uma coisa importante também é que você não precisa considerar a reserva de emergência dentro daqueles percentuais lá da sua carteira, você pode botar como uma coisa por fora mesmo. Você vai ter aqueles 10 mil, 18 mil ali separadinhos, mas você não precisa considerar nessa alocação aqui de 30% renda fixa, 20% fundos imobiliários, etc. E agora que a gente já viu a parte de renda fixa da carteira do Vinícius, o negócio vai começar a ficar interessante. Porque agora eu vou mostrar para vocês os fundos imobiliários do Vinícius. Quando eu abri a carteira dele, eu tomei um susto. Por quê? Eu vou botar aí na tela a carteira dele para vocês. E o nosso amigo Vinícius, ele tem nada mais, nada menos do que 15 fundos imobiliários. 15 fundos imobiliários em uma carteira que tem 15 mil reais investidos. Como que ele conseguiu fazer isso? Eu não sei. Mas fato é que ele tem ali uma meta de alocação para cada um dos fundos. Como eu disse, ele é muito organizado. E assim, é legal, é interessante, só que tem algumas considerações que eu vou fazer um pouquinho mais na frente. Mas primeiro, olhando assim a carteira de fundos imobiliários, o que eu tenho a dizer? Eu não vou analisar ativo por ativo aqui, tá? Até porque eu não sou analista de investimentos, então eu nem posso analisar fundos imobiliários. Eu vou analisar a alocação como um todo, tá? Se a gente olha ali, tá bem distribuído pelos segmentos de atuação, né? Ele tem alguns fundos de papel do setor agro, né? Os FIAGROS. Ele tem fundo de fundos, ele tem fundos híbridos, né? Que misturam ali vários tipos de imóveis. Ele tem fundo de lajes corporativas, tem fundo de logística e tem fundos de shoppings. Ele tá ali alocado nos principais setores dos fundos de tijolos, tem um fundo de fundos e tem um fundo de papel, tem alguns fundos de papel no setor agro. Então, assim, olhando para os segmentos, achei super legal, tá? Eu botei aqui do lado como é que tá a distribuição dele por segmentos para vocês darem uma olhada. Eu gosto, acho que tá bem dividido, enfim, mas o que me chamou a atenção realmente foi essa questão da quantidade de títulos. Ele tem 15 fundos imobiliários, isso é muita coisa. É muita coisa principalmente por quê? Porque esses 15 fundos imobiliários, eles são 20% do patrimônio do Vinícius, não é a carteira dele toda. Se ele tivesse só fundos imobiliários, ok, 15 FIIs seria beleza, mas é só 20%, ele tem mais
80% fora disso que ele também vai ter que acompanhar ao longo do tempo. Então, assim, é muita coisa. Tem um fundo lá, por exemplo, que ele tem, a meta dele é alocar 3% do dinheiro que vai para fundos imobiliários nesse fundo. Então, se a gente for fazer a conta, 3% de 20% dá 0,6% do patrimônio total dele. Fiz igual a Dilma agora, né? Vocês viram? Fiz uma continha lá, Dilma aqui. Mas, então, assim, 0,6% do patrimônio, cara, isso é... Mesmo que esse fundo suba muito, que ele vá muito bem, o impacto disso vai ser pequeno, só vai dar trabalho. Então, assim, tá complicando uma coisa que poderia ser simples. Se fosse meu cliente, eu iria sugerir algo como 4 fundos imobiliários. Dentro dessa alocação de 20% da carteira dele, 4 fundos imobiliários, pode ser ali um Fiagro e 3 fundos imobiliários, enfim, a gente escolheria ali talvez um de cada segmento, os que ele goste mais, e 4 fundos imobiliários já resolvem a vida do Vinícius aqui, não precisa de mais do que isso. Aí eu quero que vocês guardem esse número, 15 fundos imobiliários, porque agora a gente vai partir para a carteira de ações dele, ações brasileiras. E se você achou que 15 fundos imobiliários era muito, eu tenho uma má notícia para vocês, porque o nosso amigo Vinícius, ele tem simplesmente 24 ações brasileiras. E eu tô falando só das brasileiras, eu nem entrei no internacional ainda. E dentro dessas 24 ações, que eu vou colocar aí na tela também para vocês darem uma olhada, ele tem entre 13 ou 14 áreas de negócios diferentes. E aí o meu questionamento, eu liguei para ele, né? Eu perguntei, mas vem cá, Vinícius, vamos ser sinceros aqui. Você conhece essas empresas? Você sabe o que elas fazem? Você acompanha, né, essas empresas de perto? E ele me falou que não. E claro que não, gente. Não tem como uma pessoa acompanhar 15 fundos imobiliários, depois acompanhar mais 24 ações, não tem como. E ainda mais de setores tão diferentes. Ele tem, como eu disse, né, em torno de 13 ou 14 negócios diferentes. E alguns segmentos são super difíceis de analisar. Ele tem ali segmentos como bancos, seguradoras, empresas de commodities. Para você analisar uma empresa dessa, gente, dá um trabalho que, assim, é humanamente impossível fazer isso daqui, tá? Então, ele até tem um sistema onde ele vê basicamente indicadores ali, ele tem alguns critérios, é até um sistema legal, mas que, assim, se você for se propor a investir em ações, né, e você quiser realmente que o seu dinheiro esteja bem investido, que você acompanhe de perto, só esse sistema de indicadores, como muita gente vende por aí, não resolve o seu problema. Os indicadores, eles fazem um filtro inicial de quais ações são legais para você estudar, e a partir desse filtro inicial, você vai, estuda, se aprofunda, entendeu a empresa, entendeu que vale a pena, aí beleza, você entra investindo. Só análise de indicadores não resolve a sua vida quando você vai analisar ações. Então, o que eu sugeriria aqui para a carteira do Vinícius, tá? Se ele tivesse um patrimônio maior, tá? Se ele já tivesse com um bom dinheiro investido, e patrimônio maior eu tô falando aí de patrimônio na casa do 1 milhão mesmo, né? Porque aí ele tem 30% do dinheiro dele em ações, vamos supor que ele tivesse R$1 milhão investido, ele teria 300 mil em ações. Se ele tivesse esse dinheiro maior investido, talvez valeria a pena ele começar a dar mais atenção a isso, a gastar mais tempo de vida com isso, analisando a ação ali mais profundamente, que é o que a gente deveria fazer quando a gente investe em ações. Só que vocês viram, ele tá começando, ele ainda tem um patrimônio pequeno. Então, assim, ele gastar muito tempo com isso para ganhar, às vezes, R$50 a mais no ano, não vale a pena. O que eu sugeriria para ele, tá? Se fosse uma carteira maior, com um patrimônio maior, eu iria sugerir uma carteira com 5 ou 6 ações ali no máximo, tá? Não muito mais do que isso e concentradas também em poucos setores, em 4 setores no máximo. Então, teria ali talvez 2 do mesmo setor, mais 2 de outro setor e mais 2 setores ali diferentes. Por quê? Porque até os analistas profissionais, eles focam em setores específicos. Nenhum analista profissional sabe analisar todos os setores ou tem conhecimento de todos os setores. Até os profissionais focam em setores específicos porque fica muito mais fácil você entender a dinâmica de cada empresa ali dentro do seu segmento. Então, se fosse uma carteira maior, eu sugeriria isso para o Vinícius. Mas no caso dele, como ainda é um patrimônio muito pequeno, ele vai gastar muito tempo para ganhar pouco dinheiro, o que eu sugeriria? De ele pegar uma ação, escolher uma empresa e estudar esta empresa a fundo para ele ir entendendo como funciona. Pegar ali o dinheiro, botar nessa empresa e pegar 5% do patrimônio total dele e colocar em uma única empresa e acompanhando, lendo os balanços para ele começar a entender e ver se ele quer realmente fazer isso ao longo da vida dele com outras empresas. O restante do dinheiro que vai para ações, né, que seria ali mais 25% do patrimônio total dele, sinceramente, eu sugeriria ele para investir ou via fundos, ou seguir carteira recomendada de analistas, ou via ETF, que aqui no Brasil eu não gosto de ETF, porque os nossos índices ainda são muito concentrados, mas se ele não quiser investir via fundos, tem gente que não gosta, o que eu acho uma grande besteira, mas se ele não quiser,
quisesse, poderia ser ou via ETFs ou via carteira recomendada de analistas. Agora, do jeito que tá aqui, ele não vai dar conta, vai ter uma hora que a carteira dele não vai andar, ele não vai nem saber o porquê, porque é tanta coisa para acompanhar, ele não vai nem saber quem tá indo bem, quem tá indo mal, vai ficar uma confusão só. E uma outra coisa importante também é que como ele investe R$1.000 por mês, imagina, aí ele tem que dividir esses R$1.000 em, sei lá, 3, 4 ações, quando ele for comprar ações. Então ele tá sempre fazendo compras muito pequenas. No caso dele, ele tem 2 corretoras e uma delas não cobra corretagem. Então as ações ele sempre compra por essa corretora. Mas se ele pagasse corretagem, isso seria um problema, porque ele vai estar investindo ali R$200 numa ação e às vezes pagando R$5 de corretagem. Isso daí já come uma parte do valor que ele está investindo, uma parte considerada até alta. Para quem investe ali valores acima de R$1.000, R$2.000, né, em compras únicas, a corretagem sinceramente é irrelevante, gente. A corretagem corresponder a 0,5% do valor que você está comprando, 0,25% do valor que você está comprando, não é isso que vai te deixar mais rico ou mais pobre, é irrelevante. Mas no caso dele, como ele investe valores muito pequenos, ele compra ali R$100 de uma ação, R$80 de outra, ele vai fazendo compras pequenininhas, a corretagem pesa sim. Então, se você tem um caso parecido com o do Vinícius aqui, que investe valores menores, para você faz sim diferença procurar uma corretora que tenha corretagem grátis. Então, vamos continuar aqui. Eu falei que o vídeo ia ficar longo, né? Meu Deus, eu espero que vocês assistam até o final. Então, a gente já tem 15 fundos imobiliários, mais 24 ações, nós já temos 39 ativos que necessitam de algum nível de acompanhamento aqui. Eu não vou falar mais nada, acho que vocês já entenderam essa questão da quantidade, que realmente é inviável, tá, gente? Não dá. É muita coisa para uma pessoa só que quer realmente fazer um negócio direito, né? Então, agora vamos partir para a carteira internacional e aí eu pensei, meu Deus, ele vai ter mais umas 15 ações e ainda internacionais, que é pior ainda pra gente avaliar. Mas aí ele me surpreendeu, por que não? Porque lá no internacional, ele investe via ETFs. Palmas pro Vinícius. Internacional, sinceramente, gente, vai via ETF, que é sucesso. Não gasta tempo tentando escolher empresa lá fora, não, porque esse aqui já é difícil, lá fora é mais difícil ainda. Então, eu gostei porque ele tem ETFs, mas também tem muitos ETFs. Se eu não me engano, ele tem aqui 9 ETFs. E os ETFs são, se eu não me engano, 10% da carteira dele, alguma coisa assim, no internacional, deixa eu ver aqui. São 15% da carteira dele, né? De novo, cai naquele problema, né? Acaba que, por exemplo, ele tem 10% em cada um, mas é 10% de 15%, é 1,5% do patrimônio. Fica pulverizado demais, né? Espalhado demais. E tem alguns ETFs aqui na lista que são muito parecidos. Então, por exemplo, o ACWI11 e o Gold 11, eles são basicamente iguais, assim, em termos de... Eu baixei ali o histórico dos dois, basicamente iguais, correlação alta, não faz sentido ter os dois. O ISGD e ISGU, um é de países desenvolvidos, o outro de Estados Unidos. Eu talvez ficaria só com de países desenvolvidos. O TEC, NASD... também devem ser muito parecidos, não cheguei a abrir a carteira, mas são de setores parecidos ali. Talvez ficaria com um só deles, ou talvez até substituísse tudo de ações americanas por um IVVB11 da vida, coisa do tipo. Mas enfim, tem muito ETF parecido aqui, acho que rola de dar uma limpada. Ele tem um aqui de real estate, né, que é do mercado imobiliário, legal, tem um de Europa, legal. Mas esses outros aqui que eu fiz considerações, eu acho que dá pra ele dar uma enxugada aqui. Mas eu gosto da carteira dele de ETFs. Eu achei que foi uma excelente escolha dele partir para esse lado quando a gente trata de internacional. E por último, pra gente chegar ao final, né, depois eu vou dar uma nota aqui pra carteira do Vinícius, né, pra gente ver como que ele se saiu aqui nessa análise. Por último, ele tem criptoativos num percentual de 5% do patrimônio e também só tem poucos ativos. Que bom. Que bom que ele tem poucos ativos, zero considerações aqui a fazer, vou botar na tela pra vocês o que ele tem também. Ele compra lá pela Binance, ele tem Bitcoin, Ethereum, tem a Binance Coin e algumas criptoativos que ele botou um nome engraçado aqui de troco de pinga que eu achei engraçado, que é meio que todo o dinheiro que sobra lá na Binance, pelo que eu entendi, ele vai comprando umas criptos doidinhas lá. E beleza, não vejo problema, eu também já tive algumas dessas, até tenho algumas lá ainda, e tá tudo certo, mas é coisa assim, que ele nem vai olhar, vai deixar lá esquecer, dinheiro pouco, não vai fazer diferença, sinceramente. Carteira de criptoativos também, não tem que falar, tá legal, tá com poucos ativos. Eu talvez nem teria Binance Coin, mas ok, também não é nada que eu faria ele mexer na carteira, eu sugeriria ele de mexer na carteira, por mim isso aqui tá de boa. Então vamos lá, porque agora eu vou dar uma nota para a carteira do Vinícius, né? Vocês viram que é uma carteira que, apesar de ter um valor relativamente baixo, deu bom pano pra manga aqui, né? Deu pra gente ver muita coisa e eu trouxe muitos conceitos importantes de coisas que você deveria pensar aí quando você for montar a sua carteira. Então vamos lá, eu criei meio que uma pontuação aqui para dar uma nota para a carteira do Vinícius. Então a primeira coisa é a questão da alocação estrutural, de ter uma estratégia bem definida, e o Vinícius tem isso, então ele marcou 2 pontinhos aqui por ter isso bem definido. Uma volatilidade, um risco ajustado ao perfil do Vinícius. Acredito que está também, tá? Pelo que eu conversei com o Vinícius, ele me parece ter um
perfil mais agressivo, mas eu também só descobriria isso de fato quando viesse uma grande crise no mercado, que a gente só descobre o nosso perfil de verdade quando uma grande crise acontece. Mas beleza, vou considerar aqui que ele tem um perfil para a carteira que ele montou, mais 1,5 ponto. Reserva de emergência ele não tem, então essa pontuação aqui ele não vai levar. A carteira tá alinhada aos objetivos dele? Não está. Tá alinhada para o objetivo de viver de renda, mais o objetivo da casa. Como eu disse, eu sugeriria ele de começar uma outra carteira do zero e focando em renda fixa. A qualidade dos ativos. Eu não analisei os ativos aqui, como eu disse, eu não sou analista, mas olhando assim, é uma carteira que parece ter uma boa qualidade. Eu acho que ele foi bem feliz na escolha dos ativos dele. Não vi nenhuma ação complicada, nenhuma ação da moda, nenhuma ação que é a promessa que vai multiplicar por 3.000%, essas coisas, né, que infelizmente muita gente acaba botando todo o dinheiro nisso. Não vi nada disso. Os fundos imobiliários dele também não vi nenhum polêmico, são fundos robustos, né, fundos que têm ali uma certa qualidade ali nos seus ativos. Gostei, dei um pontinho da qualidade dos ativos. Agora a quantidade não. A notinha da quantidade ele não vai levar, porque realmente, assim, é uma carteira, eu contei, se eu não me engano, tem 51 ativos na carteira dele. É muita coisa mesmo. Então, assim, vamos dar uma enxugada nisso aí. Claro, se você quiser seguir a minha sugestão, né? Se você não quiser, se tá bom pra você assim, beleza, quem sou eu pra dizer o contrário. E o outro é a questão se a carteira é compatível com a experiência e com o tempo de dedicação que a pessoa tem pra ela, né? No caso do Vinícius, não tá compatível. Ele tá começando, ele tá iniciando no mundo dos investimentos agora. Ele tem basicamente 1 ano como investidor e ele já tem muita coisa ali que precisa de acompanhamento. Então, assim, ele não vai levar esse pontinho aqui também. Eu botei um ponto extra aqui para planejamento tributário sucessório, que no caso do Vinícius não se aplica porque ele ainda tá começando a formar patrimônio. Não precisa se preocupar com isso agora, tá? Mas, eu gostei do que eu vi. Gostei de muitas coisas, não gostei de algumas coisas. Então, eu dei uma nota 5 para a carteira do Vinícius, tomando a pontuação dele ali, né, dependendo ali da faculdade e tudo mais, nota 5 você passa ali na prova final, né, mas tem bastante coisa que dá para melhorar, né, pontuei algumas coisas aqui, então Vinícius, se você quiser levar isso em consideração aí para sua carteira, eu realmente acho que vai te ajudar muito. Agora, para você, Vinícius, para você a nota é 10, porque você é um menino super novo, você é super disciplinado, apesar de você não ter uma renda altíssima, né, você tem uma renda ali, tá na média aí de muitos brasileiros, você consegue juntar o seu dinheiro, você consegue guardar o seu dinheiro, você é consciente com os seus gastos, você é consciente com a situação da sua família. Então, assim, você tá de parabéns. Eu tenho certeza que se você mantiver essa disciplina, mantiver esse foco, você entender seus objetivos, ter clareza dos seus objetivos, você vai chegar onde você quiser, onde você pensa que você quer chegar, eu tenho certeza disso. E eu não tenho dúvidas de que você vai conseguir viver de renda se você se mantiver nesse caminho. Então, nota 5 para carteira, mas para você, Vinícius, nota 10, 11, 12. Foi um prazer te conhecer, eu gostei muito de fazer esse vídeo. E como eu disse, se esse vídeo aqui fizer sucesso, se vocês gostarem, comentarem bastante, derem bastante like e me enviarem também novas carteiras lá no link que eu vou deixar aqui de novo, eu vou fazer desse vídeo uma série de vídeos. Então eu vou tentar de tempos em tempos fazer uma nova análise de carteiras. E se vocês gostaram, deixa um comentário aqui embaixo para saber se valeu a pena, se vocês assistiram até o final, né? Apesar do vídeo ser super longo, mas eu espero que esse vídeo tenha trago aí muitos conhecimentos para vocês. É o que eu faço todos os dias aqui com os meus clientes, é justamente essa análise que eu faço. E eu acho que deu para perceber que o investimento em si não é tão importante como a gente pensa, né? O mais importante é realmente a gente adequar a carteira ao nosso dia a dia, aos nossos objetivos e ao nosso perfil, às nossas necessidades. É isso que no final vai fazer a coisa dar certo. E se você quiser saber como é a minha carteira de investimentos, eu tenho esse vídeo aqui do lado, onde eu mostro toda a minha alocação estrutural, igualzinha do Vinícius aqui, para você entender como que eu estou investindo para alcançar esse objetivo de viver de renda. Muito, muito obrigada por assistir até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo desse canal.